Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre as cartas. O que são as cartas? Material canalizado que vem trazendo grandes verdades sobre a nossa existência, né? Eu recomendo que vocês baixem o PDF ou comprem o livro e leiam diariamente esse material para realmente surgir o efeito da transformação. As cartas, elas trazem um conteúdo para nos libertar dos dogmas religiosos. É a verdade por trás da existência. O próprio Cristo, em primeira pessoa, nos conta toda a sua trajetória quando esteve encarnado como Jesus, né? Ele fala de suas outras vidas, em suas outras reencarnações, e o trabalho que ele continua realizando como alma, onde ele ensina e evolui constantemente para níveis cada vez mais evoluídos de luz e amor. E ele está junto ao planeta Terra para nos ajudar. As cartas trazem um canal direto para a consciência crística. Isso significa que conforme estivermos lendo e estudando constantemente, diariamente, estaremos criando um elo de conexão com a consciência crística, que nada mais é do que um estado de espírito, de bem-aventurança, de luz e amor. Então, com muita honra, eu trago para vocês mais uma leitura das cartas, né, para abrir a nossa consciência. É chegada a hora, meus queridos, de nos libertarmos da necessidade de seguir um pastor, um líder religioso, um guru ou até um mestre curador. Nós não precisamos seguir ninguém. Recentemente, tem notícias de líderes religiosos que caem as máscaras, né? E a sociedade descobre que, na verdade, eles não eram tão bonzinhos. Eles usavam as pessoas, como aí o João de Deus, o Prem Baba, né? Onde houve abuso contra mulheres. Então, é chegada a hora de nos libertarmos dessa necessidade de seguir alguém. Seja você mesmo o seu próprio mestre, né? E é isso que traz as cartas. Eu estou aqui apenas como um instrumento, né? Onde eu leio, faço alguma observação e aprendo junto com vocês. Eu estou igual a vocês. Eu não sou melhor, eu não sou pior, eu sou eu. E trago a minha leitura e a minha interpretação. E vocês devem trazer a de vocês. E assim realmente estaremos estudando. Cristo pede para que nos reunirmos, para as pessoas se reunirem para estudar. Estudar as cartas, estudar sobre espiritualidade, né? É necessário isso. E nos afastar dos dogmas religiosos, das mentes dominadoras, que são muitos os líderes religiosos que querem, na verdade, ganhar dinheiro, manipular as pessoas no seu momento de fragilidade, onde elas buscam fé, onde elas buscam cura e elas acabam sendo manipuladas. Então vamos nos afastar dessas mentalidades infantis para escutar o Mestre, né, que está dentro de nós. A grande consciência divina é a nossa centelha divina. Nós temos acesso direto a ela. Não precisamos de nenhum intermediário. Para começar a leitura, eu sempre começo com a meditação. Então vamos fechar os olhos. Respirando fundo e soltando. Relaxe. Relaxe os ombros. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada.
que eu possa receber a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que assim seja, que possamos absorver esse conhecimento para aplicar em nossas vidas. Então vamos lá. Na semana passada eu li o último trecho e eu quero reler novamente porque ele faz muito sentido com o que Cristo vem trazendo. Nós estamos em um ponto da carta 2, página 19. Tá? Jesus está pregando as pessoas, ele está ensinando, né? Esse ato de pregação, na verdade, é um ato onde Jesus tenta ensinar as pessoas tudo o que ele viu em sua vivência. Ele teve uma vivência no deserto, onde ele viu a realidade da vida, onde ele teve uma conexão com a consciência divina, que é Deus. E ele quer contar e mostrar às pessoas a verdade para curá-las. Então, uma multidão de pessoas o segue e ele está lá ensinando, falando com aquelas pessoas verdades sobre a existência. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livrarão de toda a raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. E estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, de forma tão clara que sem dúvida alguma reforçará a sua fé. É aqui, onde através dos séculos as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmas um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar no céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Nós já vimos nas leituras anteriores que Cristo nos traz essa visão, que Deus não é um rei sentado no céu, punindo alguns e dando estrelinha para os bons filhos. Ele não é um ser, ele é uma força consciente que trabalha constantemente promovendo a vida, a cura, a nutrição, né? E ele trabalha através de tudo, inclusive principalmente através do ser humano. Então o Pai é um trabalho, é uma força, né? Pode-se dizer também que é um estado de espírito, tá? Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai.
Olhem em volta para as coisas que crescem: o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai. Em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar os homens e os animais e os pássaros. É importante a gente entender essa nova visão que Cristo traz. Porque as religiões, essas que inclusive usam o nome de Cristo, de Jesus, né? Como elas interpretam Deus de acordo com a Bíblia, os ensinamentos? Que Deus é uma espécie de rei, né? Deus é um ser que tem ira, que tem raiva, que pune, né? E Jesus vem falando que Deus não é isso. Isso é o ser humano. Quem tem ira é o ser humano. E a grande consciência, ela não tem ira. Ele já explicou anteriormente que não existe castigo. Não existe pecado. Quem concebe o pecado é o ser humano. Mas a grande consciência não vê o pecado como nós vemos. Tá? Então ela não castiga ninguém. O que existe é a consequência das nossas atitudes. Nós emanamos vibrações que retornam a mesma densidade. Ok? Considere a maneira com que o homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas. E mais tarde, ainda ele verá a formação da semente. E um dia, finalmente, o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pôde explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro. Se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa. E é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora está rica novamente. Assim é quando encontramos o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia, ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais.
Vendeu tudo que possuía, abandonou tudo que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento, que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente, que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar, né? Então Jesus está diante dessa multidão de homens e mulheres que vivem problemas sérios de sua época, onde os romanos estão invadindo, estão mandando em todo o território, né? Humilhando. Existem os gentios também, uma briga ali por território, e a religião judaica era extremamente rígida, né? E trazia também todo aquele peso, aquela carga do medo, do castigo. E Jesus começa a falar com essas palavras, né? O reino de Deus é onde a felicidade é um estado da mente, que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza e à harmonia, à saúde e à abundância, são criações do pensamento equivocado do homem. O reino de Deus é um estado de espírito, é a forma como vemos a vida, onde conseguimos ver beleza em tudo, porque vemos o crescimento, a nutrição e a pureza, né? Por isso que a gente começou essa live falando, lendo esse trecho: abençoados são os puros de coração, que não veem, né, o ódio, a vingança, né, e a dureza no coração, eles não têm. Por quê? Porque eles estão nesse estado de felicidade, né? Onde nada, nenhuma preocupação, nenhum aborrecimento pode perturbar. Eles já estão no reino de Deus. Nós não precisamos desencarnar, morrer para estar no reino de Deus. No Espiritismo, nós estudamos, no Espiritismo kardecista, que céu e inferno é um estado de espírito, né? Eles falam que o umbral é um estado de espírito e o paraíso é um estado de espírito. Quando a alma desencarna, né, ela vai se unir ao estado de espírito que aquela pessoa manteve. Se foi um estado de espírito denso, de ódio, de raiva, de mágoa principalmente, né? Então a gente pode dizer que isso seria o inferno, isso seria o umbral, né? E nós podemos viver uma vida no inferno se não buscarmos essa pureza para realmente viver esse reino de Deus, né? Que é um estado de felicidade, onde nada pode aborrecer. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. E isso quer dizer que, primeiro, terão que lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do seu eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas.
né? Então aqui esse eu que ele fala é os impulsos do ego, da necessidade de promover o meu bem-estar, né, pessoal, proteger os meus bens. Então tudo isso gera o egoísmo. Então ele fala do egoísmo, que na verdade toda a causa do mal que a humanidade sofre é devido ao quê? Ao egoísmo do ser humano. Tá? Provavelmente vocês perguntam: por que eu deveria preocupar-se com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as falhas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tantas coisas para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem a sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai Inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E que tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retalham de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso. Que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros, se vocês têm sido ensinados a retalhar, suas vidas são como um contínuo cenário de guerra. Ele já tinha comentado antes. É da natureza humana ferir, tá? Mas é claro, se eu vou ferir, eu vou trazer uma consequência, isso vai vir para minha vida em situações e acontecimentos que eu vou atrair, que vão me trazer a dor, tá? Mas não tem lógica se alguém faz algo de ruim para mim, eu querer retribuir, tá? Então ele tá explicando, é natural, alguém vai te machucar. As pessoas que você mais ama, de alguma forma, vão acabar te ferindo. E se você viver para se vingar de todo mundo, o que você vai estar emanando para o universo? É só dor. Mesmo que você não cometa as atitudes para chegar a ferir os outros, mas se você guardar a mágoa, se você remoer, se você ficar com ódio, se você deixar que isso controle a sua vida, vai tirar a sua alegria. Né? Então ele fala, o que vai trazer tudo isso? Guerra no lar entre maridos, esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai ignora estas guerras em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei: vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uva das árvores de espinhos, ou colher trigo do joio.
Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Tá? E realmente não é somente para aqueles dias, né? Que essa parábola que ele fala. Isso vale para hoje, porque ainda hoje nós agimos assim. Ainda hoje nós temos dificuldade para lidar com as pessoas quando elas erram. Nós temos dificuldade para perdoar. Veja, o perdão não significa que se você está em uma situação de abuso, onde a pessoa acaba sendo narcisista ou trazendo abuso para você, né? Não significa que você tem que aceitar essa situação, permanecer ali, aguentar todo o mal que a pessoa está te fazendo. Não, não é isso. É preciso dar um basta, é preciso buscar a sua individualidade, o que realmente você precisa para ser feliz. Preciso se afastar muitas vezes das pessoas que são abusivas, mas é preciso não carregar a necessidade da vingança, né? Preciso se libertar da necessidade de se vingar, porque isso não existe vingança. Quando você quer fazer existe o mal, né? Existe o mal. O castigo, quando a gente quer castigar alguém, isso é apenas a maldade disfarçada de bondade. Ele já falou isso em outras cartas, né? Então é preciso ter essa atenção, porque nós cocriamos a nossa realidade. E ela vai ser aquilo que nós emanamos. Então é preciso, nesse ponto, observar o que estamos emanando para o universo. Tá? Então, assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem suas palavras decorrente desses pensamentos. Mudem suas ações decorrente desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Então ele ressalta a questão do pensamento. Tudo nasce no pensamento humano. Então eu penso, e aí vem as palavras, e depois vem as atitudes. Muitas vezes eu consigo reprimir as palavras e as atitudes, mas se eu continuo a alimentar um pensamento denso, um pensamento de revolta, por exemplo, né? Ou de não aceitação por uma situação, eu estou alimentando esse pensamento. Em algum momento, esse pensamento vai se transformar em uma palavra, né? Em palavras, em atitudes, tá? E mesmo que o pensamento não se transforme, eu consiga reprimir a ponto de não falar ou não demonstrar, esse pensamento continua sendo uma emanação. E ele vai repercutir no universo. De alguma forma ele vai voltar para mim. E é assim que nós cocriamos a nossa realidade. Desde o início ele já traz essa verdade. Esse universo não é sólido. Ele é moldável perante a consciência do ser humano. Então, se acontecem tragédias, se existem problemas, né, no mundo, todos os problemas que existem no mundo, inclusive as tragédias naturais, é decorrente ao pensamento do homem, às atitudes do homem no mundo. Nós atraímos tudo o que acontece. Um homem gritou para mim: diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: quando seu vizinho chega até você e diz
que ele tem que viajar a alguma distância, que não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: ele iria xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos. Ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o seu vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 horas ou 2 milhas e esse se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho. E agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou essa situação? As pessoas riram e assentiram com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele ou qualquer outra coisa, que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês, se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse a vocês e ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, faça isto com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam algo às pessoas, não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo. Para se proteger da obrigação de fazer qualquer coisa que não queiram fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o Pai também é tensionado e não pode fazer o seu trabalho amoroso dentro de vocês. E deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram. Sabiam que era isso que fariam. Não. Entreguem a ele o seu manto e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica. E sigam seu caminho e se alegrem. Alegrar-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse: sim, meu amigo, alegre-se.
Primeiramente, porque possuía uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto. E o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas e de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar, resmungando para si mesmo: e agora? Por que fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele, e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordaram e riram, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto, e em seguida lembra que uma coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam. Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura. Então, o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito, muito tempo? Porque é isso que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados, porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês, por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutavam atentamente. Muito forte, né? Hoje a nossa sociedade é muito egoísta para a gente conseguir realmente praticar com todo o esplendor isso. Mas é necessário a constante prática, o observar. O que ele fala aqui é do doar de coração. Quantas vezes eu já até passei por isso e já não vi pessoas passando por isso, né? Reclamando. Porque eu fiz isso para fulano, mas fulano não me retribuiu ou foi ingrato. Né? Quando a gente doa de coração, quando a gente faz algo de coração, a gente não espera nada em troca. Nem da pessoa que está sendo beneficiada com a nossa doação. Porque quando nós esperamos e nós ficamos revoltados com o comportamento do outro que não teve gratidão, o que isso significa que ele acabou de falar? Nós estamos enrijecendo, né, a nossa conexão com o divino. E isso atrai a doença e os problemas. Gente, isso para mim é muito difícil, tá? Não vou negar. Mas é bom que hoje eu estou lendo isso, que vocês estão também lendo junto comigo. Porque quanto mais nós vamos lendo e buscando entender o significado de cada palavra, mais é possível aplicar e observar no ato o nosso padrão. Então aqui ele fala desse padrão de dar as coisas com o coração endurecido, querendo algo em troca. Então o doar tem que ser livre, tem que ser por amor. O tempo já está dando, tá? Vamos ficar por aqui refletindo sobre essa pureza de coração que nós falamos desde o início. Né? Os puros de coração que realmente não endurecem o seu coração, né? Nada os detém, eles conseguem dar amor e receber amor. Eu sou Caroline Godoy, Caroline com K, Godoy com Y. Me sigam, eu estou no YouTube.
E vejam as outras lives, tem aí no meu canal a playlist, tá ok? Um grande beijo para vocês e fiquem com a luz. Até!